considerar que a poesia é a raiz do teatro e que, portanto, os autores das tragédias, das comédias gregas eram poetas, chamavam-se poetas. Os autores dos ditirambos na antiga Grécia eram poetas, ou seja, há sempre uma oralidade profundamente associada à epopeia grega e ao nascimento daquilo a que convencionamos chamar teatro, que é a pré-existência de uma palavra que é oralizada, depois escrita e que depois pressupõe um espetáculo, a ideia de uma reinterpretação, de uma remontagem, de uma interpretação, portanto, da mediação de outros elementos, ou da interseção com outros elementos que têm a ver com o espaço, com a melodia, com tudo aquilo que... E nessa interseção, o poema ou a mensagem poética pode sempre ser diferente, criativa, à imagem? É categoricamente diferente de uma coisa que também de uma coisa que não existe. É paradoxal, porque não existe, para nós assumirmos que existe uma diferença, teríamos que assumir que existe um arquétipo. Mas na verdade nada existe sem a dualidade. No caso da poesia, a dualidade está presente na relação entre o leitor e o autor. Aquilo que o autor escreveu, melhor dizendo, sim, não o autor, mas aquilo que o autor escreveu, e o leitor. Aí é já um fenómeno de reinterpretação que se dá. E, portanto, os poemas não existem mortos, não existem como entes não identificados, existem como possibilidades, como portais através dos quais se pode materializar uma coisa nova, que nos casos se chamará leitura, leitura e, portanto, a experiência emocional da leitura, e que noutros casos pode ser oralizada, musicada, transposta para o palco, coreografada. Para mim é interessante pensar que mais do que o sagrado, a palavra é o elemento comum, digamos assim, a essa nossa tradição, quando nos referimos à raiz da própria poesia, como raiz de tudo, não é? Inclusivamente raiz filosófica. Sim. A Heidegger diz que a palavra, a língua, é a primeira poesia, porque é onde o povo diz o seu ser, e que a poesia histórica, como o nosso Camões ou o nosso Fernando Pessoa, ajudam a construir a própria língua e a identidade do ser. Portanto, a poesia está muito ligada com questões ontológicas e definição do está como todas as outras manifestações da vida, quer dizer, a ideia do agora é uma ideia muito relativizada a partir do momento em que se participa do próprio fenómeno da vida, porque todos os elementos que estão presentes na nossa vida radicam noutra coisa qualquer e prefiguram um devir, não é? E é sempre nessa margem estreita que nós nos situamos e em última palavra nos emocionamos e tomamos decisões. Quando trabalha com o poema e como cruza com música, não é? Como em muitos dos seus trabalhos, estou-me a lembrar, por exemplo, do Beat Hotel Band, que trabalhou poetas da Beat Generation e cruzou com rock. Aqui na Flor do Lácio trabalha a língua portuguesa, autores de língua portuguesa brasileiros, e junta com música portuguesa, com guitarra portuguesa. A escolha da música é pensada em função da língua que está a trabalhar, ou várias fusões eram possíveis? Era possível juntar rock com Camões, ou isso era... Até onde é que iria ao limite da criatividade? Agora, ou se é possível? Lembro, o José Mário Branco já o fez com... Diga-me que eu não vi. Um tema que eu não lembro... Eu fazia qualquer coisa que começava com
As armas e os barões assinalados pelo ocidental, praia lusitana. Por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Tapo Branco. Em perigos e guerras, portanto, ele já brincou com isso, chamava-lhe roca-chula, era uma mistura entre géneros. Funciona sempre. Tudo é possível. Nesse campo da interseção das coisas, não há efetivamente limites. Ou seja, eu não olho para os meus espetáculos como espetáculos limitados por uma linguagem. Adoto a linguagem, neste caso musical, porque decidi aventurar-me pelo terreno da composição. Adoto aquilo que me parece convocar, digamos assim, da melhor forma, o espírito da poesia que está em causa. E como no caso do Beat Hotel, estamos a falar da Beat Generation, não me apetecia ser categórico, purista e ir buscar o bebop. Acho que através do Allen Ginsberg a grande passagem da poesia beat foi feita para a geração hippie, e com o encontro do Allen Ginsberg com o Bob Dylan, isso toca a Patti Smith e acaba por influenciar todo o rock progressivo, e como essas são as minhas referências musicais mais juvenis, digamos assim, de certa maneira pareceu-me que era o que fazia sentido para mim. Tem a ver com uma ideia de prosódia dos próprios versos. No caso da poesia beat, é uma prosódia irregular, mas que nomeia uma série de coisas que eu acho que têm a ver com um universo musical mais característico. No caso da Flor do Lácio, o próprio, e mais uma vez, da mesma forma, o universo da poesia que aqui é convocada, e que vai de Camões a Bernardo Soares, a Olavo Bilac, todas estas, o brasileiro, parnasiano, naturalmente, fazem um apelo intuitivo e emocional a coisas pré-existentes, a ritmos, e daí a presença da morna, a presença do fado, a presença da própria guitarra portuguesa como elemento aglutinador, no fundo, do universo latino, de um universo em que a língua portuguesa tem essa, que é muito curioso, porque não sei se isso acontece com outras línguas, mas o que é muito interessante aqui é que a língua portuguesa é musa inspiradora e ao mesmo tempo objeto dos poemas, ou seja, o que este espetáculo reflete é o facto de vários poetas em várias latitudes do mundo escreverem sobre a língua portuguesa enquanto entidade, enquanto espécie de ser, de ente imaginário, mas abstrato. Vivemos um momento em que é absolutamente impensável conseguir o verdadeiro projeto marginal, isto é, congregar as pessoas em torno de um objetivo puramente artístico, sem que estejam envolvidos, sem tomar em linha de conta os meios necessários à montagem do espetáculo. E talvez por isso me tenha virado para a poesia como uma espécie de regresso à raiz teatral da própria palavra poética, e tenho encontrado neste regresso, digamos, aos primórdios, uma forma de fazer o meu teatro possível. Eu penso que estes projetos refletem uma vontade de interpelar o presente, que eu acho que é uma coisa que está muito ausente no nosso teatro. De alguma forma está, embora haja muita dramaturgia que fala sobre questões prementes, mas eu penso que do ponto de vista da escrita e do ponto de vista da criação não existe atualmente uma tradição de olhar para o outro ou para os outros. Não é esse o objeto da poesia contemporânea. Eu acho que há extraordinários poetas
vivos, jovens e a escrever. Eu estou a trabalhar em projetos em que esses poetas estão incluídos, mas é um olhar muito sobre o eu, um olhar muito autocentrado. O que eu sinto é que há uma consistência fantástica em muitos autores que eu admiro e que prezo e de quem sou amigo, e uma linguagem muito forte que se individualiza, mas não vivemos uma época em que o olhar para o outro se manifeste com a mesma intensidade na produção poética. Por isso eu fui buscar a poesia da Beat Generation, porque era uma poesia que interpelava o tempo, que interpelava o sentimento de uma geração. E é neste sentido, entre o eu e o outro, um olhar mais abrangente sobre o que está acontecendo nas sociedades. Eu precisei de ir aos poetas norte-americanos dos anos 50 para encontrar um discurso que interpela, que provoca e que realmente põe o dedo na ferida, digamos assim, do tempo. O individualismo chegou também à poesia, isso. Eu não lhe chamaria individualismo. Como disse, eu não quero ser valorativo. Eu, quando falo nisto, tem a ver com o que é que eu vou buscar com o que é que eu sinto necessidade de dizer e quais foram as palavras que eu encontrei que melhor serviram que melhor serviram esse meu desejo de interpelação do presente, esse meu desejo, no fundo, de provocação. Quando fala em poetas com quem está a trabalhar, gente nova, ou atores novos com quem está já a trabalhar, tem nomes, ou no sentido de há alguém que realmente se destaque, ou há alguém que admire, que até possa nem conhecer, mas que admires bastante e que dissesse, eu adorava trabalhar com aquela pessoa, conhecendo ou não conhecendo? Não, porque às vezes não conhecemos e temos que bem, sabe, eu podia enumerar um conjunto de algumas pessoas com quem gostaria muito de trabalhar, e pessoas de gerações diversas. Mas não vou fazer aqui, porque também nunca o fiz pessoalmente em relação a elas. Em relação aos poetas novos, há que ter em conta que eu estou a trabalhar num projeto que se chama No Precipício Era o Verbo, que é um projeto que, além de ser espetáculo, é também um livro e um CD já editados na Abismo, e em que somos 3 autores e um músico, Carlos Barreto, mas o projeto conta com poemas do António Castro Queiro e do José Eros. E seria inaudito se eu não confessasse que sou admirador da escrita de ambos. Mas estou simultaneamente envolvido num outro projeto, que é a Lisbon Poetry Orchestra, que vai editar agora no mês de março um livro, CD também, na Abismo, chamado Poetas Portugueses de Agora. E, o Paulo José Miranda, a Cláudia R. Sampaio, o Daniel Jonas, entre outros fantásticos. Entre outros, são o Valério Romão, que não é mais um romancista do que um poeta, mas que também escreveu para este efeito. Portanto, é um projeto em que eu também estou naturalmente envolvido e empenhado e portanto, eles estão lá e são poetas que eu admiro e que por alguma razão lá estão. Não é? Claro. Há um poeta que eu acho que posso citar, porque ele anunciou, não sei se oficialmente, que por agora vai deixar a poesia de lado, mas que eu acho que escreve maravilhosamente bem, que é o Miguel Martins. É um grande poeta. Esses projetos são tudo projetos independentes ou têm tido apoios públicos? Como é que foi esta relação entre os artistas e a política? Ou seja, esta relação sempre eu estou agora complexa, num território que tem a sua complexidade, é difícil de gerir, porque se trata da marginalidade, ou para usar uma expressão mais pop, do underground. Quer dizer, no fundo nós estamos a trabalhar sem rede, sem apoios, com uma enorme entrega, com uma enorme dádiva, com uma enorme indiferença por parte dos média, porque
tudo neste momento está afunilado para o mainstream, para aquilo que é comercial e que tem atrás de um suporte. E esse suporte faz parte de uma congregação sistémica em que os produtores são os mediadores, são os publicitários, os publicistas, no sentido em que dominam quer a produção dos conteúdos, quer os média que eventualmente podem falar sobre eles. Portanto, vivemos num momento em que há um vazio absoluto da crítica, um vazio absoluto do jornalismo meramente informativo e, portanto, todas estas coisas são feitas com uma entrega absolutamente extraordinária da parte de toda a gente que está envolvida neles e com uma enorme indiferença por parte dos média. E dos órgãos governativos, não é? Dos governos, Mas lá está, nós não precisamos dos órgãos governativos, quer dizer, funcionar como cenas. O problema põe-se sempre, e isso vem desde a antiga Grécia, quer dizer, era preciso haver quem pagasse os festivais e quem pagasse os atores e quem pagasse os coros e quem fosse os mecenas para as coisas existirem, não é? E neste momento, em Portugal, o que era underground, o que era fora do sistema, está completamente dentro do sistema. Eu acho bem, acho saudável, mas acho que é nesse sentido que eu também penso que há um aburguesamento inevitável daquilo que se está a fazer e por isso mesmo o facto de por vezes tocarem determinados temas que parecem ser mais candentes em relação à realidade em que se vive, também me parece que há um enformamento, não sei se esta palavra existe, mas um enclausuramento em determinado tipo de padrão de espetáculo e de estado da arte que acaba por correr o risco de poder ser bastante conformista em relação àquilo que os tempos exigem. E os tempos exigem, a meu ver, revolta, rebeldia, transgressão e tudo o que não tem a ver com conformismo. Eu gosto da linguagem dos canalizadores porque eles dizem a água encontra sempre o seu caminho. Portanto, para quem tem infiltrações em casa, isto é familiar. A água encontra o seu caminho. Mas é preciso dar de beber também a quem... Eu espero que a água encontre que sempre o seu caminho. Não se fabrica o não acontecido. Voltando ao ponto de partida, tem que haver o leitor, tem que haver a palavra escrita e só a partir daí é que podemos falar de um fenómeno. Aqui é a mesma coisa. Existe proposta e existe a recepção da proposta. E a partir daí sim, então podemos discutir acontece alguma coisa. Agora, dizer que é muito avant-garde ou é muito conservador. Porque é conservador e é talvez também em alguns aspectos ousado, atrevido, enfim. Eu tenho sempre cânones, não é? Tenho sempre esta ideia de que se fosse mais divulgado. Eu não tenho a ideia de que a maior parte das pessoas, ou mesmo esta geração, que ela esteja esvaziada, esta geração mais nova, da casa dos 20, então, que sejam gente esvaziada ou vazia de interesses mais, enfim, artísticos ou mais intelectuais. Eu acho é que não lhes chega a informação não chega sobre onde é que está a acontecer coisas mais giras. Você não tem recensões. Não falar de literatura, você não tem pouquíssimas recensões. Tem jornais de referência que têm semanários, que têm... Como é que se diz? Não são semanários, são suplementos. Suplementos... Sim, de literários ou de... E que não fazem referência a autores de língua portuguesa, só falam de autores anglo-saxónicos, patati patatá, têm uma indiferença completa em relação, quer dizer, nunca houve tantos clubes de leitura, nem tantos festivais literários, mas há um prémio que é atribuído, não há jornalismo, não há recensão crítica, e isso passa-se com tudo. Com os espetáculos em geral, mas isso e é difícil de ultrapassar todos os...
O próximo projeto são esses de Lisbon Poetry. Sai no mês que vem, os Poetas Portugueses de Agora, que é o trabalho da Lisbon Poetry Orchestra. E de resto continuamos, o Beat Hotel vai a Vila Real. E vem aqui à fábrica? Talvez, ainda não é certo. Vamos esperar que venha. A Flor do Lácio vai à Marinha Grande. Quer dizer, continuamos na estrada, no precipício. No precipício era o verbo. Tem também espetáculos previstos para a segunda metade do ano. E depois as primas terças As primas terças, são uma graça. As primas terças é um bocadinho um fenómeno à parte. É uma coisa pequena. É uma coisa pequena, dá imenso trabalho, porque cada sessão é única e dedicada a um tema, a um autor. Que ainda há pouco foi um autor japonês, não é? Foi um chinês, o Tao Yuanming, que é um poeta do século IV. Não conheço, confesso. Sim, nem eu conhecia. Estou mais à vontade. É o segundo poeta chinês que faço. Fiz Li Bai, que é um poeta do século VII, VIII, há 2 anos, penso eu, 3. E agora voltei a fazer o poeta chinês também, porque estamos numa época completamente diferente. O século IV na China é uma época que não tem nada a ver com a pré-idade média que se vive aqui na Europa. Estão num momento completamente diferente e, portanto, o que é engraçado é a surpresa que o público recebe aquelas palavras que poderiam ter sido escritas ontem. Isso é muito, muito engraçado. Depois, obviamente, quando nós, uma espécie de contraciclo histórico, quando a Europa das luzes do Renascimento e das luzes se emerge e dá um grande passo em frente, um grande salto em frente, é o momento em que a China decai por razões internas e tudo aquilo se perde, mas não havia ninguém a escrever como o Tao Yuanming na Europa. No século IV, nem se calhar nem uns tantos séculos depois. Ninguém pensava, nem ninguém escrevia assim. Que giro. E a pena é levar isso a um público de 50 pessoas ou 100 pessoas, e não ser um público. Temos que fazer mais pela divulgação. Sim, não, mas esse é o compromisso ali. Estamos a falar de uma tasca. Sim, não, isso é simples. Não, claro, não. Não, claro que sim. Eu sei disso à partida, sim, não é? Claro que sim. Portanto, digamos que é. Sim, aquilo deve ser. Para mim é um excelente pretexto para estudar poetas e para conhecer melhor para ter as ali, obras dele. Para ter ali uns momentos. Em relação mas lá está, quer dizer, em relação ao custo-benefício, não é? Aí entramos num capítulo que nestes territórios são difíceis de compreender pela maior parte das pessoas, porque vivemos num sistema em que tudo tem que ter um rácio bem equilibrado. E esse rácio é que distorce, não é? Esse rácio é que distorce a qualidade, mas o prazer é imenso. Que este trabalho tem dado tem sido muito bom. Um dia destes aparecemos por lá e agradecemos imenso termos dispensado aqui muito obrigado. Este tempo e desejamos-lhe assim mesmo muito obrigado. Muitas felicidades e que volte aqui à fábrica muitas vezes. Isso parece que está garantido.